O futebol sul-americano continua abrasileirado. É inevitável. É o 5º ano de supremacia brasileira na competição. Nessa quinta-feira vamos ver Palmeiras versus Boca Juniors. E no próximo dia 4, vamos ter Internacional e Fluminense. Craque, vamos analisar esses dois jogos. Um é um clássico do eixo do sul-sudeste em mata-matas. E o outro é um confronto que pode significar o fim da zica argentina na Libertadores. Internacional e Fluminense estão vindo de campanhas estáveis com uma ótima constância na Conmebol Libertadores. O time gaúcho foi o grande sobrevivente do grupo B da competição e representa a chave que foi formada por Nacional, Independiente Medellín e Metropolitanos, enquanto o Fluminense é o remanescente do grupo D. E ao contrário do Inter, o Carioca teve um oponente à altura que realmente ameaçou a sua classificação: o River Plate. Esses dois gladiadores que vão se chocar para chegarem à final do dia 4 de novembro, que acontecerá no Maracanã, na verdade, tiveram poucos confrontos mata-mata, seja em território nacional ou continental, mas os poucos duelos deram o que falar. Os dois times que desbancaram Olímpia e Bolívar se cruzaram em 6 disputas. De todos os jogos, o tricolor teve 2 vitórias e o Colorado também. E, em especial, o Internacional venceu pela primeira vez na semifinal do Brasileirão, no ano de 1975. Em pleno Maracanã, eles conseguiram o triunfo com nomes como Manga, Figueroa e outros atletas, que conseguiram uma classificação por 2-0, que foram gols de Lula e Carpegiani. Mas o que marcou o histórico dos times foi o ano de 1992. Na final da Copa do Brasil daquele ano, eles se confrontaram no final da competição pela primeira vez. E no jogo de ida que aconteceu no Maracanã, o Fluminense saiu na frente pelo placar de 2-1, que foram marcados por Ézio e Wagner. Já no Beira-Rio, o pênalti polêmico nos minutos finais foi o protagonista da partida, porque foi quando Célio Silva marcou o gol da vitória dos gaúchos, que levaram o prêmio nacional. E até hoje, os torcedores cariocas seguem criticando a decisão do árbitro José Aparecido Oliveira. E por 20 anos, esse sentimento de injustiça continuou, até que os clubes voltaram a se resolver na Libertadores. Na casa do Inter, o gaúcho segurou o empate o jogo no 0-0, mas no confronto seguinte que aconteceu no Rio de Janeiro, o Colorado prevaleceu. Na época, Leandro Damião recebeu um passe de Oscar aos 14 minutos, e em um chute de fora da área que atravessou a defesa pelo canto, o Internacional começou na melhor. Após 2 minutos, Thiago Neves veio para cobrar uma falta que falharia, se não fosse Leandro Eusébio, que desviou a bola para que ocorresse o empate. A princípio, tudo corria bem para o Internacional, mas nos 45 minutos do primeiro tempo, Fred foi o herói que com uma falta virou para abrir portas para a classificação do Fluminense. Após toda essa história, eles se encontraram em 2016, na semifinal da finada Primeira Liga. Eles empataram em um jogo acirrado no tempo normal, mas Diego Cavalieri foi outro herói na história das batalhas destes dois times. O jogador desempenhou ao máximo na cobrança de pênaltis e permitiu que o Fluminense prevalecesse pela vitória de 4-3 nas penalidades. Nesta quarta-feira, do dia 27, um novo capítulo será escrito. Pelo Fluminense temos a volta de João Arias, que estava machucado. Mas este atleta, que é uma verdadeira engrenagem para o ataque do clube, está apto a jogar. Já pelo Internacional, o zagueiro Vitão segue em recuperação e pelo cronograma médico, ele deve aparecer para o confronto de ida das semifinais da Conmebol Libertadores. Infelizmente, Pedro Henrique, que acabou fraturando o braço, ainda deve ter de 2 a 3 semanas para voltar a AOS treinos leves, então sem previsão para retorno efetivo ao elenco. Bom, otimistas apontam que PH pode aparecer no dia 4 de outubro para a volta contra o Fluminense, mas obviamente isso é em um cenário perfeito. Ao todo, no Maracanã, o Fluminense conta com 7 vitórias contra o Internacional, enquanto o Colorado também já venceu 7 vezes. De resto, foram 5 empates, sendo 25 gols do Flu e 22 gols do Inter. Em Laranjeiras foram 6 jogos, sendo 5 vitórias cariocas e um empate, com 12 gols do Fluminense e 7 do Internacional. Então, craque, é uma disputa acirrada, que vai prometer um jogo intenso. Os hermanos do Boca Juniors seguem em uma situação irônica. O Boca é o segundo maior vencedor da Conmebol Libertadores, sendo 6 títulos em sua sala de conquistas. E também, ele conta com o recorde de 11 finais. Em contrapartida, sua última conquista foi há 16 anos, ou seja, o gigante argentino tem sentido apenas o cheiro do que foi no passado, enquanto o Palmeiras tem sido destaque na competição desde 2020. Naquele ano, o Verdão foi campeão, e em 2021 alcançou o segundo título seguido. Em 2022 ele não esteve presente na final, mas sim na semifinal.
Agora, em 2023, o Palmeiras espera poder comemorar mais uma conquista, que no caso seria a sua quarta Libertadores. No entanto, existe um tabu perigoso. Os argentinos são uma verdadeira pedra no sapato do Palmeiras, e talvez o maior carrasco que o time brasileiro possui fora do solo brasileiro no que se refere à Libertadores. Nos 10 confrontos entre os clubes, são 2 vitórias cada clube e 6 empates que completam esse número. Mas contudo, portanto é todavia, o Palmeiras nunca venceu o Boca Juniors na Libertadores. Dos 3 confrontos que tinham peso eliminatório, foram 3 derrotas palmeirenses para os chineses. A história conta a final do ano 2000, as semifinais do ano de 2001 e a derrota no ano de 2018. Mas se serve de consolo, os 2 primeiros jogos foram decididos de forma acirrada nos pênaltis. Mas a lógica não tem sido respeitada pelos próprios argentinos, pois a imprensa esportiva argentina demonstra temer o futuro rival de campo, e isso se aplica até ao craque Cavani. Embora reconheçam que o histórico seja melhor ao Boca, eles também reconhecem que o time argentino precisará inovar e demonstrar muito mais do que tem desempenhado em campo. Afinal, é um fato para todos. O sistema defensivo do time é garantido, mas o volume de jogo e a geração de jogadas tende a estar abaixo do Palmeiras. Então, é extremamente importante melhorarem neste ponto, caso contrário. Apenas 180 minutos não será o suficiente para prevalecer novamente. A princípio, nenhum clube conseguiu quebrar efetivamente a linha defensiva do Boca. Mas agora, ele estará frente a frente a um ataque de nomes como Rony, Rafael Veiga, Arthur e muitos outros jogadores ameaçadores. Logo, é consenso que Boca Juniors precisa de um elemento principal: confiança para se igualar ao Palmeiras. Voltando às próprias palavras de Cavani, o uruguaio reconhece o Palmeiras como um rival experiente na disputa pela Libertadores. Ou melhor, um rival com tanta experiência quanto o Boca, que vai demandar o máximo do futebol apresentado até agora pelo Boca Juniors. O favorito da disputa e da Copa como um todo é o Palmeiras. Para o elenco palmeirense, há a possibilidade de termos o seguinte elenco: o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga, Mike, Arthur e Rony. E do lado do Boca existem nomes como Romero, Figal, Rojo e Valentini, Advíncula, Ezequiel Fernandes, Paul Fernandes, Medina e Fabra, Merentiel e Cavani. Ao contrário do técnico Jorge Almiron, Abel Ferreira preocupa o Boca com o melhor ataque da América Latina até o momento. Os 21 gols marcados pelos paulistas colocam o clube facilmente como o melhor ataque da competição. E, dos 21 gols, o ataque formado por Arthur, que possui 5 gols, Rony, que conta com 4 gols, e Rafael Veiga, que marcou 3 gols, já possui um saldo maior que o Boca Juniors na competição. Os 12 gols deste ataque são preocupantes, e o principal ponto de atenção da equipe. Craque, este foi o raio-x do futebol brasileiro na Libertadores. Para começarmos, já é bom contar com pelo menos um clube brasileiro na final. Enquanto Palmeiras, Internacional e Fluminense voam, os brasileiros em território nacional também dão o que falar, seja positivamente ou negativamente. Então descubra a crise de Richarlison e o que Vinícius Júnior pensa sobre Martinelli.